Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para vocês. Conforme eu falei na última aula, eu ia hoje, faltava mais uma aulinha só para a gente encerrar as funções oxigenadas. Então, hoje são só três: anidridos, sais orgânicos e aletos de acila. Todos eles derivados do ácido carboxílico, que eu falei, acho que na, nem me lembro, mas na primeira aula mesmo eu falei de funções oxigenadas, né? E aí, só que eu achei que ela, em uma aula só ia ficar muito falar disso, ainda de éter, éster e enfim. Então, hoje a gente vai encerrar as funções oxigenadas falando dessas três funçõezinhas, tá certo? E aí, primeiro nós vamos falar dos anidridos orgânicos. O que vem a ser os anidridos orgânicos? Eles são derivados de ácidos. Eu mostrei para vocês os ésteres. Os ésteres vêm quando eu reajo um ácido com um álcool. Né? Quando eu reajo um ácido com um álcool, eu formo um éster. E a gente tem uma reação de esterificação, que é inclusive a prática que a gente mostrou também. E aí, então, o que vem a ser então, quando eu junto dois ácidos? Por quê? A ideia é o seguinte, vamos pensar aqui comigo. Quando eu tenho aqui, peraí só um instante. Normalmente eu tenho isso aqui reagindo com, quando eu tenho a reação de esterificação, sai o hidrogênio de um OH e reage com outro OH e sai água. Mas o ácido também tem esse OH igual ao álcool, você entende comigo? Numa reação de esterificação seria isso aqui, ó. Deixa eu tentar me explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Uma reação de esterificação seria eu ter um álcool, eu ter... Ué, não está escrevendo? Peraí, só um instante, gente, falha técnica. Então, agora sim. Eu tenho um álcool, que é sem isso aqui, né? Então, eu tenho um álcool aqui com H, reage com ácido, sai água e forma o éster. Mas e se a hidroxila, o hidrogênio, sair de um ácido e não de um álcool? Quando eu junto dois ácidos, o que eu formo é um anidrido. Anidrido sem água, né? A gente retira a água. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou retirando água de dois ácidos. Então, a reação continua acontecendo nos OHs. Antes era OH do álcool e OH do ácido. Agora é OH do ácido e OH do ácido. Sai água e eles se juntam. Antes, quando era álcool, né, não tinha isso aqui. Né? Agora não, agora a gente tem, então eu tenho dupla com oxigênio dos dois lados. Quando era éster, eu tinha dupla com oxigênio de um lado, que até para dar o nome eu tinha que saber qual lado era esse para eu saber dar o nome para o meu éster, e no outro lado não tinha dupla com oxigênio. Agora, quando eu tenho, então, um heteroátomo, o oxigênio aqui do meio, e dos dois lados a gente tem dupla com oxigênio, o que a gente tem é um anidrido, que é um derivado de dois ácidos, é uma desidratação que ocorre. Então, anidrido é isso, a gente retira, a própria palavra fala, a gente retira a água. E essa desidratação, essa retirada de água pode ocorrer em duas moléculas diferentes. Então, aqui eu tenho dois ácidos acéticos. Ah, eles são iguais, precisam sempre ser iguais? Não, mas nesse caso aqui eles são iguais. Sai água, H2O, e eles vão se juntar pelo oxigênio que sobrou. Aqui a água. Mas pode acontecer também, eu não sei se vocês se lembram, que eu falei que a gente tinha diácido, né? Quando eu tenho diácido, é uma molécula que tem o OH na mesma molécula. A desidratação pode ocorrer aqui também. Quando ocorre aqui, sai um hidrogênio de um lado, sai OH do outro, formando água, e a partir desse oxigênio aqui, a molécula se liga nela mesma, formando esse ciclo aqui assim. Então, a gente tem um oxigênio no meio, dupla com oxigênio nos carbonos vizinhos. Também é um anidrido, mas quando eu tenho, ó, a molécula ela é aberta toda, quer dizer que é uma desidratação intermolecular. Inter, gente, tem o E aqui, ó, de diferente, são moléculas diferentes. E intramolecular são moléculas não iguais, né? Acho que aqui não serviu muito bem, mas é a melhor. Mesma, né? Igual, mesma. Então vem aqui. Mesma. Então eu tenho a mesma molécula, eu tenho a desidratação intramolecular.
Quando tem moléculas diferentes, duas, eu tenho a desidratação intermolecular. E como que a gente dá o nome para os anidridos? A gente dá o nome, vem a palavra anidrido antes igual do ácido e o nome do ácido de origem, quando eles vêm de ácidos iguais aqui, simétricos. Então aqui, por exemplo, eu tenho um anidrido que veio de um ácido com 3 carbonos e o outro lado também 3 carbonos, os ácidos eram iguais. Por que é muito comum isso? Porque normalmente eu posso ter uma solução de um ácido propanoico e a partir dali a gente faz a desidratação, a gente faz a desidratação ali no nosso ácido propanoico. Quando eu faço isso, esses ácidos propanoicos vão desidratando e aí eles deixam de ser chamado ácido propanoico e passa a ser chamado anidrido propanoico. Ou, aqui, observem, ácido propanoico e ácido propanoico. Eram dois ácidos separados que se juntaram, igual no esquema anterior. E aqui, que eu já mostrei para vocês, quando a gente vê isso aqui, quer dizer que era o mesmo ácido. O mesmo ácido com quantos carbonos, gente? 3. Então, eu tinha um ácido com 3 carbonos e ele tinha duas funções ácido. Ele era isso aqui e a desidratação ocorreu nele mesmo. Qual é o nome desse ácido aqui? Isso aqui era um ácido. 3 carbonos, prop, só ligação simples, e eu tenho oico. Esse ácido é oico, mas como é 2, é propano dioico. Quando saiu água, OH, e esse carbono se ligou nesse oxigênio aqui, formou essa molécula, deixou de ser ácido, porque desidratou, e passou a ser chamado anidrido propano dioico. A mesma coisa se eu tiver o ácido benzoico. O ácido benzoico, a gente já viu que ele é esse aqui, ó. Opa. Esse aqui é o ácido benzoico. Vamos supor que eu tenho uma solução com várias moléculas de ácido benzoico e eles começam a reagir entre si desidratando. Eu começo a desidratar esse ácido benzoico. Sai hidrogênio, se liga uma na outra, formando isso aqui que a gente tem. E aí o que era ácido benzoico passa a se chamar anidrido benzoico. E aqui é igual ao que a gente viu antes. Esse aqui, ó, era um ácido com 2 carbonos e com 2 carbonos. Professora, ácido com 2 carbonos é etanóico, né? Mas eu já falei com vocês que acete também é o nosso apelido para et, muito comum ser usado. Então, se esse era o ácido etanóico, ele passa a ser chamado anidrido etanóico ou anidrido... Opa, eu escrevi acetanóico, olha só. Acético. Né? Ele passa a ser chamado anidrido acético. E quando eles são assimétricos, a gente escreve o nome dos ácidos diferentes em ordem alfabética da cadeia principal. O que entra na ordem alfabética é a cadeia principal. Se tiver radical, não, a gente considera a cadeia principal, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, oxigênio no meio, é éster? Não, porque tem carbono fazendo dupla aqui e carbono fazendo dupla aqui. Então isso é um anidrido. De um lado, 3 carbonos, prop, e do outro lado, um carbono só, et ou acete, né? Só lembrando que o acete ele não pode entrar... continuando aqui. Então, eu tenho aqui anidrido etanóico e propanoico. Ó, tá em ordem alfabética. Eu escrevi anidrido etanóico e propanoico. Antes, quando era tudo igual, era anidrido etanóico. Mas agora eu tenho etanóico de um lado e propanoico do outro. Ou anidrido acético e propanoico, né? Como eu já falei, o acete aparece muito. E aqui eu vou dividir também. Eu tenho um ácido com 3 carbonos de um lado, era o ácido propanoico. E aqui, qual era o nome desse ácido, gente? Olha, a cadeia principal é essa. O nome desse ácido, vamos comigo. 1, 2, 3, 4, but. Então, só ligação simples, é ácido, termina em oico. Só que, ó, se aqui estava o meu ácido, esse é o meu carbono 1. 2, 3. Aqui no carbono 3, eu tinha um radical.
3-metilbutanóico. E aí, a gente escreve agora em ordem alfabética, mas eu considero but, mas aqui daria no mesmo, tudo bem. Anidrido, faltou a palavra anidrido aqui na frente, tá? 3-metilbutanóico e propanóico. É só escrever o nome do ácido, tira a palavra ácido antes, coloca a palavra anidrido em ordem alfabética e se for o mesmo ácido, tudo bem. Se for ácidos diferentes, coloca o ezinho. Se for o mesmo ácido, só escreve, não tem nada de escrever anidrido dipropanóico não, tá? Porque, são dois, a gente coloca o di. Aqui no caso do anidrido, só de ter propanóico, não ter mais nada escrito depois, a gente já sabe que veio de um ácido só. De um ácido não, de dois ácidos iguais. Como que eu vou saber que veio de um ácido só igual aqui? No meio da palavra vai ter o di. Então, quando eu tenho no meio da palavra o di, propano dioico, quer dizer que era uma molécula só, né? O mesmo composto que desidratou intramolecularmente. Se não tiver o di, quer dizer que eram moléculas diferentes. E se não tiver nada escrito depois e alguma coisa, quer dizer que eram moléculas iguais que desidrataram juntas. Uma desidratação intermolecular. O anidrido acético, né? Aqui só falando a utilização dele, que é o anidrido etanóico, nós vimos duas vezes aí. Ele é o mais importante, ele é usado para obtenção do ácido acetil salicílico, que é a aspirina, muito utilizado como antitérmico e analgésico também. Aqui só mostrando a via, então eu tenho aqui o anidrido acético, que a gente já viu duas vezes, no final forma essa molécula aqui do ácido acetil salicílico. E sais orgânicos? Sais orgânicos, gente, é tipo lá na inorgânica também. O que acontece é que o ácido, eu tinha um ácido, ele vai perder o hidrogênio, esse hidrogênio vai ser substituído por um metal, né? Então, ao invés de eu substituir agora, é tipo do éster, até a nomenclatura vocês vão ver. Só que ao invés de eu substituir por algo orgânico aqui, a gente substitui por um metal, é uma reação com uma base, né? Então, eu tenho um ácido mais base, sal mais água. Igual fazem aqueles memes lá do creme crack, enfim. Igual lá na inorgânica, ácido mais base, na inorgânica dá sal mais água. Ácido mais base na orgânica também dá sal mais água, é isso. Como que é? Vai sair da água, vai sair, hidrogênio com OH, ó, isso aqui sai junto, forma água, e o sódio, o metal, vai se ligar aqui no oxigênio, formando o nosso sal. E olha só, a nomenclatura é bem parecida com a do éster, porque eu falei com vocês que quando o ácido perde o hidrogênio, no nosso caso, ICO vira ato. Então, se eu tenho ICO aqui, perdeu o hidrogênio, virou ato, etanoato. Etanoato de quê? Antes eu tinha de algum radical orgânico, né, quando era éster. Etanoato de etila, etanoato de metila, etanoato de propila. Agora eu tenho etanoato de quê? De sódio. Simples assim, né? Então aqui o sal orgânico ele pode ser formado também a partir do éster, né? O éster reage com a base, forma sal mais álcool. Por quê? Vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho, opa, ficou feio ali. Eu tenho um éster que vai reagir. Ai, ó meu éster, é um ácido. Ó céus. Peraí. Vou fazer pequenininho mesmo. Um éster que vai reagir com uma base. O que vai acontecer aqui? O sódio, se isso aqui fosse um hidrogênio, ou melhor, deixa eu fazer as duas juntas para explicar melhor. Deixa eu apagar tudo. Aqui não vai mais. Quando eu tenho uma reação para formar um sal, ácido mais base, forma sal mais água. O que aconteceu aqui? O sódio,
entrou no lugar do hidrogênio. E quando eu tenho, então, um éster me significa que ao invés do hidrogênio, eu já tenho algo orgânico ali, vou pôr um carbono só. Reagindo com o sódio. A mesma coisa, é bem semelhante. O sódio vai entrar no lugar aqui desse carbono. Então, eu vou ter aqui, ó, igualzinho eu teria antes. E agora esse carbono, antes o hidrogênio se juntava com OH. Agora esse carbono também vai se juntar com OH. Quando se junta com OH, forma o quê? O que é isso aqui? É um álcool. Então, pode acontecer, né, para formar sal, eu ter ácido mais base formando sal mais água, ou éster mais base formando sal mais álcool. É bem semelhante, a diferença é que, ao invés desse hidrogêniozinho aqui, ele é trocado por um carbono, 2, 3, 4, não importa quantos forem, mas essa troca, ela é semelhante. A única coisa que vocês têm que lembrar é aonde entrava esse hidrogênio, agora vai entrar a nossa cadeia carbônica. E lembrando que os sais orgânicos, não sei se vocês viram, eu coloquei aqui, não sei se eu coloquei nos dois, coloquei, ó, não dá para ver direito, mas ó, eles são, essa ligação aqui, ela é iônica, né? Então aqui, ó, aqui também, não, cadê? Aqui também está aparecendo, ó, essa ligação ela é iônica, o carbono ele faz ligação covalente, essa ligação ela é iônica. E aí, por essa ligação ser iônica, quando esses sais estão na água, eles sofrem hidrólise. Sofre hidrólise é o quê? Reagir com a água. Quando reage com a água, volta a ser ácido. Então, eu tenho aqui a água, é HOH. Isso aqui vai entrar no lugar do sódio e o sódio vai se juntar com o OH e voltar ao de origem. Então, volta a ser ácido, o que era átomo. Ganhou hidrogênio, virou íquo. Ganhou hidrogênio, virou íquo. E, gente, espera rapidinho, que eu meti o pé aqui no brinquedo da minha filha, o boneco não para de cantar. Então, eu tenho aqui... Ai, meu Deus, para de falar, boneco. Pronto, parou. Então, eu tenho aqui... como eu ia falando... Cadê? Como eu ia falando, esse sódio se junta com OH, volta a ser a base. Ó, essa reação passiva de equilíbrio, ela vai e volta. Então, o íquo vira átomo e átomo vira íquo. Quando volta a ter hidrogênio, o átomo vira íquo etanóico. Quando tira o hidrogênio, íquo vira átomo, etanóico vira etanoato. Observem que essa reação, ela aqui não está ida e volta, mas ela vai e volta, né? Então, quando em água, sais orgânicos voltam a ser... Ai, meu Deus, só um instante. Sais orgânicos voltam a ser ácidos. E aí, como que a gente dá o nome, então? É o nome do ácido em que íquo vai virar ato, só lembrando disso, né? Aqui prefixo, mais infixo, mais ou, mais ato. Observem que quando eu vou dar o nome, etanóico, et, an, ióico. Esse seria o ácido etanóico, né? Quando eu tiro o íquo e vira ato, ó, prefixo, número de carbonos, infixo, an, en, i, a letra O do óico que continua, e eu só coloco o ato. Teimoso mosquito te mata de pico de meto no vidrico, que eu falei com vocês na última aula de funções oxigenadas. D e o nome do cátion. Então, dois carbonos, esse era o ácido etanóico. Perdeu hidrogênio, virou etanoato de quê? Amônio. Aqui, gente, se tem radical, escreve normalmente. Esse ácido aqui, ó, 4 carbonos, prefixo met, et, prop, but, só ligação simples, an, seria ácido butanóico, e ele tem, esse aqui seria o meu carbono 1, aonde está a minha função, ele tem um radical metil lá no carbono 3, então 3 metil butano, esse seria o ácido, deixa eu escrever, ácido 3 metil butanóico.
Como ele perdeu o hidrogênio ali, ele perde o íco, vira átomo, butanoato de quê? De potássio, simplesmente. Às vezes a gente pode ter dois ácidos ligados, né? Então aqui eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas aqui eu tenho etano de átomo de cálcio. Eu tinha o ácido etano dioico, ó. Eu tinha o ácido etano dioico. O que é etano dioico? Eu tenho duas funções ácidas do mesmo composto. Vai sair água daqui dos dois lados. Vai reagir com quem? Com CaOH2. O carbono, o cálcio, ele é divalente, né? Então eu tenho dois OHs. Um OH forma água com esse hidrogênio e o outro OH forma água com esse hidrogênio. Sai todo mundo aqui. Como esse composto perdeu dois hidrogênios, ele tem a carga 2- e o carbono carga 2+, e vão se juntar. Então, se era ácido etano dioico, vira etano diato de cálcio. 2 para 2 é um de cada mesmo. Poderia ser etanoato de outro... Enfim, não vou entrar nesses detalhes com vocês aqui, não. Então, aqui só nomenclatura usual, né? Etanoato, acetato, eu já falei com vocês. Esse etano dioato que eu falei lá, ele é conhecido como oxalato de cálcio. E butanoato é conhecido como butirato de potássio. Aqui são nomenclaturas usuais. E aí, em termos industriais, uma das maiores aplicações dos sais orgânicos é na produção de sabões, né? Então, eu tenho o ácido oleico. Deixa eu até tentar aumentar aqui para vocês. Observem que eu tenho o CH2 7 vezes. Esses ácidos, eles são ácidos de cadeia longa, né? Então, aqui eu tenho 7 vezes, não é só desse tamanhozinho aqui. Reage com hidróxido de potássio. E aí, aonde estava o ácido, ó, esse hidrogêniozinho aqui sai e entra quem no lugar dele? Potássio. Uma vez que o ácido virou o sal, ele agora é o sabão e liberou água. Então, ácidos de cadeias longas reagem com bases e formam o nosso sabão. E nós vamos ver também em uma aula prática isso. Vocês vão fazer sabão para mim, na verdade, né? Aqui só mostrando também que o sal orgânico formado pelo ácido benzoico com hidróxido de sódio forma o benzoato de sódio, né? Ácido benzoico ico vira ato, benzoato, sai esse hidrogênio, entra sódio, benzoato de quê? De sódio. E é muito utilizado como conservante, principalmente em alimentos, em refrigerantes e em vários alimentos. E a gente também tem, por fim, o último, os aletos de acila. São derivados do ácido carboxílico também, mas agora ao invés de sair o hidrogênio, sai a hidroxila toda. Ó, antes eu tinha isso aqui, sai a hidroxila toda, sai OH-, uma que tem carga negativa, OH hidroxila, e entra algo no lugar também com carga negativa. Observem que no sal saiu algo que tem carga positiva, que é o hidrogênio, o oxigênio ficou. Tinha saído daqui só o hidrogênio e entrou sódio no lugar, né? Deixa eu ver aqui, dá para ver melhor. Ah, eu já rabisquei tudo, mas enfim. Aqui não, aqui sai o OH inteiro, então sai uma carga negativa e entra outra carga negativa. No caso, o cloro, por exemplo, normalmente são aqueles lá do grupo 17. E aí agora, o nome agora dos derivados de A sempre era aquele iquato, né? Iquato. Agora não mais. Espera aí. O que eu tenho agora é esse aqui que manda. Cloro é o meu cloreto. Cloreto de quê? Etanoíla. Cloreto de benzoíla. Então, quando eu tinha o ácido etanóico, vou tirar o acento. A gente só tira o co e acrescenta lá, etanoíla. Esse aqui era o ácido benzoico. Eu tiro o co e coloco LA. Então,
cloreto de benzoíla. Quando eu tenho os aletos de acila, ou seja, aqueles lá do grupo 17, ligado em derivados de ácido, eles que iniciam o nome e o ácido vira como se fosse um radical, né? Então, não sei se vocês se lembram, antes era benzila, etila, só tem que tomar cuidado que benzila é uma coisa, benzoíla é outra, né? Quando eu tinha etanoato de benzila, por exemplo, era isso aqui, ó. Isso aqui era o meu etanoato de benzila. Opa, desculpa. Cadê? O meu etanoato de benzila era esse aqui que eu falei com vocês. Vem do, né? Esse era o meu benzila. Ele não tem nada de ligação com oxigênio, tá vendo? Benzoíla é derivado do ácido. Perdeu o OH inteiro, o CO virou lá. E a gente tem, então, os derivados. Então, aqui, só colocando uma observação que não é uma função puramente oxigenada, né? Porque eles têm, além de carbono, tudo que a gente viu até agora tinha carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Mas eles ainda têm o cloro, mas a gente costuma citá-los aqui porque eles substituem os ácidos em muitas das reações com vantagem, então eles são muitas vezes eles são mais reativos do que os próprios ácidos. Bom, gente, e é isso. Nessa aula de hoje encerramos então funções oxigenadas. Eu devo dar mais uma prática ainda falando sobre essa formação de sabão, mas em termos de teoria a gente vai entrar nas funções nitrogenadas na próxima aula, certo? Bons estudos para vocês!